Orgenio genum jansam, mages ardom pola, Yatsen jogin odrumien, majun eshek sudran, ordo can romam pequor, Ceci Jesu da grucia, Gingi lopcia sexo son, Orope masidium, Onarge, Genub jansam, mages ardom polar, Yatsen chodin yodrunye, majum esek sudra, ordo candromam pecor, ceci Jesu da crucio, gingi lopci arshexus sol, Gorope masigiahum, Honorgenio genub jansam, mages ardom pola, Yatsen chogin yodrom majum eshek sudra, ordo can romam pecor, ceci Jesu da cruci, gingi lopci eshexus sol, orope masigiahum, Sanje Chodan Sochi Chonan La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchi Sanje Drupa Harshon Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanje Drupa Harsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanje Drupa Sho Om Ahum Benzara Guru Pema Siddhisa Om Ahum Benzara Guru Pema Siddhihum Om Ahum Benzara Guru Pema Siddhihum Om Ahum Siddhihum Om Ahum Benzara Guru Pema 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 Siddhihum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Para Gate Arasam Gate Bodhisoha. Om Gate Gate Para Gate Arasam Gate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Om Gate Gate Aragate Arasangate Bodhisoha. Boa noite. E tudo bem? Ei, pessoal, tudo bom? Querem colocar o celular para se verem? Tá com carga. E 1º de abril, hein? Dia auspicioso. Né? Isso mesmo, né? 1º de abril, né? Você existe de verdade. Né? Piadinha budista, assim, de 1º de abril, né? Né? Entendi, Marcelo. Nasceu assim também, Né? Ai, ai. Olha isso aqui, bonito, que você trouxe. Vai dando sol, tem que Linda, lidar. não é? É, Nossa. Não é? Caramba, menina. Viu, Márcia? Você nem lembrava dessa jarra. Eu nem sabia que ela existia. ela pode falhar com Pô, super, vou beber uma água linda aqui. Muito bem. Antes de a gente começar, alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Marcelo, quando o Lama
virar no Abirate? Quando o lama virá ao Abirate? Essa é uma pergunta boa. Então, o lama, a Raquel me disse que ele quer vir em agosto, no mês de agosto. Ele tinha passado uma data de 16 a 21, mas que não está batido o martelo ainda, tá, Luana? Então a Raquel está fechando a agenda do lama do segundo semestre, em função daquelas viagens internacionais também, né? Ele vai para a Índia, ele vai para a Europa de novo, então vai depender um pouco de organizar isso antes, para daí fechar as datas. Mas ele vem no segundo semestre, provavelmente agosto, talvez setembro, tá bem? Assim que tiver a data, a gente já vai divulgar, assim, né, para todo mundo reservar, né? A gente está correndo lá com... no Abirate, né? A gente pediu para ele esse ano, se possível, fazer um retiro um pouquinho maior. Em vez de só um final de semana, ele ficar também segunda e terça, fazer 5 dias. A gente fez uma vez em Araras, lembra? Foi bom em Araras. Assim, não teve tanta gente, mas quem ficou, né, foi muito bom. Deu pra fazer mais prática e tudo, né? Então vamos ver se ele vai poder. A gente está correndo lá com a construção do alojamento. Talvez já tenha uma parte assim que dê para usar no Retiro do Lama. Então, quem sabe, né? Já vai poder ficar mais gente no próprio Abirate. Muito bom. Então, vamos seguir o nosso texto maravilhoso. Estamos na página 38, na sabedoria da igualdade. Semana passada a gente viu, né, a sabedoria do espelho, revisamos. Chegou ao meu nariz aqui um cheiro de bolo, que é uma maldade, assim, né, na nossa coemergência, assim. Sabe essa hora que está com fome? Pode mostrar, você pode comer o bolo agora. Não, enquanto está falando, né, cuspindo bolo. Cuspindo bolo na tela não fica muito legal, né? Não, deixa para depois. É cheia, né? Melhor não. Depois, né? Então vem a sabedoria da igualdade. A sabedoria da igualdade também é vital. Todas elas são. Cada uma delas é muito importante. Com a sabedoria da igualdade, vemos que, ainda que os seres estejam fazendo coisas diferentes, em diferentes mundos próprios, é tudo igual. Qual é a diferença entre um time de futebol e outro, e outro, e outro? É tudo igual, pessoal. As nossas fixações também. O que importa se estamos fixados em nós, o outro está fixado em si mesmo. É tudo igual. Há uma igualdade nisso. Esse é um nível de compreensão da sabedoria da igualdade. Tem outro nível de compreensão que está associado a esse que é: aquilo que está acontecendo para o outro importa para nós. E esse é um mistério. Não há o outro propriamente. Quando nós olhamos para o outro com a sabedoria do espelho, não tem diferença. Há uma igualdade. Entendemos como é a situação em que o outro está vivendo. Quando nós operamos desse modo, instantaneamente o que acontece para o outro importa para nós. E aquilo que é bom para ele é bom para nós. Se a pessoa se cura, se a pessoa resolve os seus problemas, ficamos super felizes. Uau, que coisa boa, que bom que aquilo se resolveu, que ele está bem agora. Então temos a capacidade de entender o outro, o mundo onde o outro especificamente vive, com a sabedoria do espelho. Nós acharmos favorável para nós o que acontece de bom para o outro é considerado um dos grandes ganhos em meio ao mundo. Isso é simbolizado pela cor amarela do ouro. É como se fosse uma riqueza. A alegria que acontece com as outras pessoas impregna em nós. Quando temos a capacidade de nos alegrar com as coisas boas que acontecem com os outros, a nossa vida se amplia. Em um diagnóstico rápido, poderíamos dizer que a nossa situação atual é uma restrição dessa capacidade. Nós não nos alegramos com as montanhas, com os rios, com as florestas, por exemplo. Olhamos para aquilo como algo que, se eu destruir, eu melhoro. Não olhamos para esses ambientes todos, para a vida daqueles seres, como algo que, se for preservado, é verdadeiramente favorável. Temos dificuldade de nos colocarmos naquele ambiente, de vermos aquilo vivo e de olharmos com a sabedoria do espelho, com a sabedoria da igualdade. Temos dificuldade. É como se estivéssemos coletivamente deslizando em direção ao mundo dos seres famintos, que é um efeito do paradigma econômico. Então, aqui a sabedoria do espelho. Então, tem argumentos muito bons assim, para a gente olhar para isso. O Dalai Lama sempre começa as palestras dele com esse raciocínio.
Todos os seres querem ser felizes e querem se afastar do sofrimento. Então, todos os seres, sem exceção, eles têm esse direito inato, né, de ser felizes e de não sofrer. Então, isso assim, só pensar um pouco que é natural, né? Por que que eu teria o direito de ser feliz e uma pessoa do outro lado do mundo não tem esse direito de ser feliz? O porquê que para eu ser feliz, o outro tem que estar mal, o outro tem que sofrer, o outro tem que ser, por exemplo, explorado, o outro tem que ser usado, né? Vamos pensar casos extremos, né? Escravidão, ou no formato mais atual, concentração exagerada de renda. Então, são situações assim em que parece que para alguns serem felizes, né, tem que apertar o resto da pirâmide, assim. Então, esse é um raciocínio que não tem muita lógica. Ele não é bom, ele é falho. Então, esse é um olhar, né? Todos os seres, eles têm... Bom, sim. deixa eu ver. Um pouquinho mais para lá, Pedro, lá da Mars. Isso é uma câmera. Aí a Mickey não tá pegando ainda. Agora? Não, tem muito sofá aqui, puxa mais para lá. Aqui é perto. Peraí. Hã? Tem que cuidar com a câmera aí, pessoal, né? A pessoa às vezes não lembra que tá com a E agora? câmera. Deixa eu ver. Cadê Jebe Leblon? Morreu, senão. Eu acho que travou, Pedro. O celular não pega bem. Eu não sei. É a senha. Tem, mas eu não sei. Se foi para lá, melhorou. Pedro. Para lá pega melhor. Você não tem sinal, né? Eu aqui, por exemplo, eu tô com sinal, tanto que eu tô roteando pelo celular a chamada. Aqui pega nesse. Mas sinal no seu celular, não Do 4G, é o 4G. Eu não tenho a senha também, não. Eu não sei qual é a senha daqui, lembra que eu já perguntei? Ele mudou depois de provedor, né? Vai dar certo. Mas então, sabedoria da igualdade tem primeiro esse nível, a gente imaginar que todos os seres, sem exceção, eles merecem estar bem. Seria melhor se todo mundo estivesse bem. Não faz sentido os seres estarem mal, né? Então, esse é um olhar, né, que a gente deveria treinar. Por exemplo, eu estou bem, mas daí eu vejo uma multidão de seres passando fome ou doentes, sem recursos e assim por diante. Isso não é uma coisa boa. Eu acho assim, claro que às vezes tem algumas perversões de raciocínio em que alguém, por exemplo, se alegra que outros morreram. Isso tem, né? Especialmente nas guerras agora a gente vê muito, né? Assim, Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas. Então, assim, tem, né, pessoas que estão torcendo para um time e aí, né, se alegram quando o outro time está perdendo. E lá no caso, está perdendo É pessoa. time mesmo, né? É como se fosse um jogo de identidades mesmo, né? Em que um está querendo destruir o outro. Mas no caso do jogo é isso mesmo, você fica alegre mesmo. No jogo ainda mais ainda, porque, né, é mais permitido socialmente, porque ninguém está morrendo ali, né? É apenas um jogo, então a gente vibra com o gol do nosso time e pode chorar com o gol. Eu nunca me esqueço quando Copa de 82, quando Paolo Rossi fez o terceiro gol da Itália, 3-2, aquilo foi terrível. Aquilo era a Copa das Copas, não, era a melhor seleção da história do Brasil. Linda, né? Assim, os jogos, e aí teve jeito. A Itália despachou o Brasil, né? Daí a gente lá em casa, todo mundo chorou, né? Porque o Brasil perdeu a Copa, você vê. De torcer, assim, de quando você é gol, todo mundo pulava, gritava. Então, é uma sensação agradável, não é? Quando vamos dizer, aquilo ao que você está pegado, você está fixado, aquilo está dando certo. É uma sensação muito agradável. Agora, quando dá errado, o sofrimento é grande, né? Então, a gente tem que ampliar o olhar de que todos os seres deveriam estar bem, seria melhor. Por que seria melhor? Por um outro raciocínio também, não só por um raciocínio de compaixão, mas por um raciocínio básico de interdependência, originação dependente. Nós somos todos interdependentes. Ninguém é isolado, ninguém opera sozinho, poderia viver sozinho. Né? Aquilo tem essa teia, né? Então é melhor que a teia toda funcione bem. Então, o raciocínio da interdependência, voltando assim, né, vamos dizer assim,
a base fundamental do pensamento do Buda. O Buda vai explicar a realidade a partir da originação dependente, né? Pratitya Samuppada. Essa é o que distingue o budismo de qualquer outra visão filosófica anterior ou posterior. É a originação dependente. A originação dependente é o que leva à conclusão da vacuidade dos fenômenos. Justamente porque os fenômenos são originados dependentemente, ou seja, eles não existem por si sós. Não existe existência independente. Né? A existência que brota é uma existência dependente, portanto, não é uma existência real. Tudo aquilo que depende de causas e condições para se sustentar não pode ser apontado como algo existente por si só. Então, é como um fantoche, é como uma miragem. Então, aquilo, quando você tira os outros elementos, aquilo desaparece diante dos olhos. Então, isso é muito importante a gente nunca esquecer. Se a gente tiver que conversar com alguém sobre budismo, a base fundamental da conversa é explicar a originação dependente. Não necessariamente os 12 elos descrevem, obviamente, o surgimento de uma vida no reino humano, né, a partir de toda a construção kármica de um ser humano senciente. Agora, a lei da originação dependente ela é mais geral, como a gente estudou, né, no Sutra do Broto do Arroz, o Shalistamba Sutra, o Buda explica lá, né, a interdependência externa apoiada por causas e condições. Então, tem causas que geram os fenômenos e tem condições necessárias também para que eles surjam e se sustentem. Então, o Buda lá vai falar dos elementos, vai falar de sol, terra, água, adubo, tudo que precisa para o broto de arroz surgir, né? Então, a gente deveria focar sempre nisso. Então, com esse olhar da originação dependente, a gente vê que todos nós somos interconectados, não tem separação real e, portanto, a gente deveria sempre olhar com igualdade para os outros seres. Eu e o outro não somos dois de verdade. É a sabedoria do espelho e a da igualdade ficam muito juntas, né? Trabalham Na hora. juntas, certeza. Porque é espelho porque justamente não é diferente a ideia. Sim. Não é diferente nesse sentido, né? Por não haver uma separação real, é possível também ouvir o outro de modo adequado, sem distorcer a mensagem do outro. A sabedoria do espelho é aquela que não distorce o que o outro está gerando. Tem lá é aqui. Exatamente. Também não é dizer a sabedoria do espelho e a sabedoria da igualdade que todos somos um. Tá. Não é isso também, porque esse é um raciocínio também que às vezes... Porque a nossa mente dualista, ela tem a tendência sempre em buscar respostas em que é ou não é. Não é? A gente tenta buscar, assim, explicações sobre a realidade em que eu afirmo, então tá, então tudo é uma coisa só, tudo é o um, tudo é o único. Então, eu sou você, você é eu, e todos somos únicos na mente primordial, alguma coisa assim. Esse é um tipo de raciocínio, mas não é a visão do Buda. O Buda vai dizer que nós não somos nenhum nem muitos. Então, a visão do Buda sobre a realidade não cai em nenhuma fixação dualista. Nós nem somos a mesma coisa e nem somos diferentes de verdade. Nós somos interdependentes. Essa é a melhor linguagem que tem para falar da verdade relativa. Interdependência. A interdependência mostra que há uma conexão, uma sobreposição. Não somos bolinhas de gude separadas uns dos outros, mas também não somos a mesma bolinha. Então, esse é o ponto, né? O caminho do meio que o Buda aponta. O caminho do meio que o Buda aponta não tem um meio. Isso também é bom lembrar, né, no raciocínio, né, da visão da vacuidade, da visão madhyamaka. Então, não é assim que o meio entre existência e inexistência é alguma coisa no meio do caminho. Uma média aritmética, mais ou menos, né? Existência mais inexistência divididos por 2 igual a caminho do meio, né? Não é isso. Não é um meio. O caminho do meio, ele aponta para uma região que está além dos extremos. Sim. Em que você supera a necessidade de ter que apontar algum extremo. É antes da divisão, né? É antes da divisão. É pré-divisão e, portanto, nem pensa sobre divisão. Então, nesse caminho do meio que vem antes da noção de existência ou inexistência, a mente não cogita mais existe, não existe, ambos ou nenhum, não passa mais pelos 4 extremos, as 4 possibilidades, né, de
de existência ou inexistência das coisas. Então, isso tudo, de todos os argumentos que o Buda colocou para mostrar para as pessoas como é que ele enxergou a realidade, o raciocínio da originação dependente é considerado o rei dos raciocínios que explicam toda a visão da filosofia do caminho do meio, Madhyamaka. Tem outros também, mas esse é o principal, assim. Madhyamaka é exatamente caminho do meio em sânscrito. Em tibetano é Uma. Uma é Madhyamaka. E aqueles que seguem o caminho do meio são os Madhyamikas. Meio, como referência. O meio, como a gente entende, seria a metade. Seria a metade, exatamente. Mas aí, no sentido que eles estão... Não é bem o meio. Então, o Buda ele usou pela primeira vez a expressão caminho do meio, né, no sentido de não cair nos extremos nem do ascetismo e nem do hedonismo. Então, um caminho do meio em termos de restrição de comportamento. Ou seja, adote uma atitude mediana. Nem manifeste uma vida de busca por prazeres e nem se torture com ascetismo exagerado. Então, o caminho do meio, a expressão caminho do meio é usada pela primeira vez no sentido de comportamento enquanto sanga, né? Mas aí, na medida em que o Buda vai explicando, né, como ele vê a realidade, tem um momento que ele introduz essa visão em termos de visão filosófica mesmo. Ou seja, é um caminho do meio. Não é nenhum dos dois lados. Eu acho. Não é. É esse meio nesse sentido. É. Então, do ponto de vista, quer dizer, de alguma maneira, na coisa da língua, da forma, né? Que aqui está junto, mas é separado. Parece, eu sempre penso o caminho do meio como isso. Alguma coisa que não está caindo nem de um lado nem do outro. Mas não é que está andando no meio. Uhum. Na visão do Buda, a superação, né, da visão dual é nem mais falar sobre existência, inexistência ou separação. Então seria assim a mente que deixa de pensar dessa forma. Essa é uma forma confusa de pensar. A gente acha que é real, né, porque é como a gente está operando no samsara, e ela é, de certa forma, ela é funcional, essa forma de pensar, porque em termos de verdade relativa, assim, o computador existe ou não existe? Ele existe, ele está aqui funcionando, está operando, eu juntei um monte de componentes, ele está aqui funcionando, então ele existe. Então, do ponto de vista da descrição, né, das experiências humanas do samsara, a gente fala assim, existência, inexistência, está correto. Agora, quando eu analiso as coisas, as experiências de um modo mais profundo e tento encontrar o que está por trás da construção das experiências, aí não faz mais sentido falar em termos de existência, inexistência, ambas ou nenhuma. É muito importante também, nós como praticantes do Dharma, a gente saber quando a gente está falando de verdade relativa e quando a gente está falando da verdade última, definitiva, né? Então, o Buda ele vai falar claramente, né, tem essas duas expressões, né? Paramartha Satya, verdade, última verdade que vai além, e Samvriti Satya, verdade daquilo que é relativo, aquilo que é descrito, construído. Então, as duas verdades, elas são complementares, elas são inseparáveis, mas eu não deveria misturar muito os argumentos de uma com a outra. Esse é o tipo da situação, por exemplo, quando a pessoa descobre que tudo é vazio, ou que tudo é a grande perfeição, ela sai por aí dizendo, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Morreu, nasceu, doença, saúde, tudo tanto faz, porque, em última instância, tudo é a grande perfeição. Então, isso é um perigo. É um perigo porque isso gera uma interpretação errônea da verdade relativa, né? Negando, de certa forma, a causalidade, o karma, as consequências das ações e conduzindo as pessoas a comportamentos que acabam levando elas para o reino dos infernos. Então, a coisa que deixava o Buda mais duro nas respostas dele, assim, diante de outros professores, era quando ele encontrava algum professor nihilista. Então, o Buda preferia o eternalismo ao nihilismo, ou seja, quando alguém dizia assim, tudo tanto faz, tudo tanto fez, não tem consequência. Então, esse seria assim, o pior tipo de raciocínio para os seres humanos, para os seres sencientes em geral.
E já os raciocínios eternalistas, aqueles que ainda falam de alguma existência futura ou alguma força cósmica criadora, outros raciocínios assim, pelo menos eles dão para as pessoas, em geral, algum tipo de regra de comportamento, algum tipo de faça isso, não faça aquilo, né? Dão algum eixo para que a sociedade se organize de uma forma menos selvagem. Então, aquilo é necessário enquanto uma etapa. Então, a verdade relativa, ela cuida, né, detalhadamente das ações e seus efeitos. Então, a gente precisa cuidar. Porque senão a gente vai colher os resultados correspondentes e eles podem me atrapalhar o meu caminho e o caminho das pessoas ao redor. Então, por exemplo, assim, se antes de alcançar a iluminação completa e definitiva, eu agir de modo inconsequente com as minhas ações, eu vou me afastar do caminho. Eu vou encontrar causas e condições difíceis que não vão me permitir praticar. Então, é um obstáculo, né? Vai gerar obstáculos. Então, é muito importante ser cuidadosos, né, em termos de verdade relativa e nunca misturar muito os raciocínios do absoluto e do relativo. Esse é um erro muito comum. Muito comum. A gente vê os praticantes, às vezes, falando coisas assim, né? Misturando, às vezes tentando projetar alguma coisa do relativo lá no absoluto, ou trazendo os argumentos do absoluto para o relativo, e aquilo pode gerar esse tipo de comportamento inconsequente. Assim. Porque é isso, se você tiver liberdade, tua mente for livre o suficiente para você renascer no reino dos infernos e não se abalar nem um pouquinho com isso, aí tudo bem. Você pode fazer o que quiser. Tanto fazer não significa que não tem consequência, entendeu? Como é que é? Tanto fazer não significa que não tem consequência. Cada coisa vai ter lá as suas consequências. Agora, no fundo, tanto faz. Você Sim, pode fazer isso ou aquilo. Isso pode. aqui vai ter essa consequência, que Sim. vai ter, mas essa expectativa de que haja alguma coisa a princípio, né, que resolva tudo, enfim, tanto faz nesse sentido, né? Sim. Não, em última instância, sabedoria da igualdade. Todas as ações têm o mesmo sabor, Ah, né? Enquanto você olha para elas de modo absoluto. Agora, no nível relativo, se eu puser a mão no fogo, minha mãozinha vai queimar. Então é melhor eu não pôr a minha mãozinha no fogo, porque eu quero minha mãozinha funcionando para fazer coisas úteis para mim e para os outros. Então, dentro do sonho, o sonho ele tem um mecanismo de operação que não é aleatório. Então, dentro desse mecanismo de operação do sonho, eu vou tentando entender melhor como que ele funciona. Isso é útil, isso é bom. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma conversa com a professora Liane Xavier, né, da SEB, né, que também trabalha muito a noção de física quântica e budismo. Então, por exemplo, as descobertas que a mecânica quântica fez lá no início do século XX levaram a tecnologias que a gente usa hoje de forma comum, assim, que são sofisticadíssimas. Por exemplo, né, a ressonância magnética, né, é um negócio fantástico, se baseia na descoberta do pósitron. O pósitron seria o antielétron. Então, eles descobriram que havia matéria e antimatéria. E aí, aquilo não só existe, como a gente usa isso hoje de modo rotineiro, né? Então, é muito interessante. Então, ou seja, entender as leis causais que estão operando, né, por trás desse sonho nos ajuda a manter a saúde, né, a fazer coisas interessantes, a viajar para a Lua, viajar para Marte, coisas absurdas, assim, né? Então, é interessante. Mas, com certeza, não há um julgamento de valor que a verdade relativa é absoluta. Claro que não. Como a gente já viu muitas vezes, até o ato de matar ou de roubar, dependendo das causas e condições, ele pode ser útil, ele pode ser necessário. Tá? Mas a gente vai, em geral, tentar analisar assim, quando eu for atravessar a rua, melhor olhar para os dois lados. Então, esse que é um olhar, assim, é sobre a operação da verdade relativa, né? Mas a gente faz escolhas e, claro, a gente banca as escolhas que a gente faz, né? Ou às vezes não foi escolha, aquilo foi um mecanismo compulsivo kármico. A gente segue fazendo coisas, né, devido às nossas tendências kármicas, e aí colhe aqueles resultados, mesmo não querendo colher de novo. A pessoa diz, de novo, né? Mais uma vez, né? Estou eu aqui, né, lidando com aquelas mesmas questões, né, de 30 anos atrás. Né? Inseparável, mas por isso que é a parte mais difícil. Assim. E dá para ligar a chavinha assim, para um lado e para o outro também. Por exemplo, tem mais fenômeno ativa, sou outro.
Mas na questão do inseparável, não parece ser isso, né? Não é ver de um jeito ou de outro, tem um fenômeno, né? Ver ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim. Isso parece que é algo. Veja, o inseparável, ele já pela originação dependente, a gente já entende. Veja, não há uma separação real de nada com nada, porque tem essa interdependência de elétrons em todas as direções, prótons e nêutrons. Ou seja, a nível físico, uma das descrições que a gente poderia dar para a realidade, está tudo misturado. Inseparável. Sim. Aquelas projeções. Sim, forma é vazio e vazio é forma, né? Ou seja, não há como se falar de um vazio separado das formas. Não existe esse vazio, a vacuidade enquanto uma entidade separada das formas. Cada forma tem a sua vacuidade. E tem como falar de forma que não seja vazia? Alguma forma que eu possa analisar de modo absoluto e que ela resista, que no final ela siga existindo? Não tem. Então, forma e vacuidade não tem como assim, descascar uma da outra. Porque a vacuidade é uma propriedade das formas. E as formas não existem sem a vacuidade. Então, é nesse sentido. Agora, tem também a inseparatividade no sentido do sujeito e do objeto. O papel do sujeito. Porque na análise da vacuidade, muitas vezes a gente usa os raciocínios externos. Então, eu analiso uma jarra em todos os seus aspectos e características para provar que aquela jarra é vazia de jarra. Não existe jarra real. Não existe átomo real, não existe próton, nêutron, elétron reais. Então, aquilo não existe. Da mesma forma, aquilo não existe separado também do mundo do observador que está observando aquilo. Estou falando de próton. Exatamente. Alguém tem que conceituar próton para existir próton. Por exemplo, assim, se alguém não existe no seu Alaya Vijnana a jarra, vai falar do quê? Então, Esse alguém também não existe. Então, exatamente. A gente não está dizendo que esse alguém ele cria, a mente real dele projeta imagens ilusórias, por exemplo. Não é assim, a nossa mente existe e o mundo não existe. O mundo é uma projeção enlouquecida da minha mente. Não é isso também. Nem o mundo existe por si só, nem a minha mente existe por si só enquanto um projetor real. Ambos são inseparáveis. A gente vai dizer assim que sujeito e objeto também não são duas grandezas. Eles são uma única experiência que ocorre enquanto uma experiência relativa. Então, nem a mente existe por si só e nem o objeto existe por si só, eles são inseparáveis. Para falar de objeto, tem que ter sujeito, tem que ter consciência, mente operando. Para falar de mente, tem que ter algum objeto para contrapor a noção de mente. A mente tem que ter pensamentos, a mente tem que ter conteúdo. Como é que você vai falar de mente sem nada que habite essa mente? acho essa ideia sempre da independência, não, como é que eu daquela coisa que as duas coisas surgem ao mesmo tempo. Coemergência. Coemergência. Inseparatividade, isso Para mim, mesmo. sempre foi para isso, né? Imaginar que só tem a garrafa, né? Que a massa surge junto com a garrafa, quando eu digo garrafa, e a garrafa. Isso. Tem essa. E quando você fala, a Márcia surge com a garrafa, essa é uma experiência. Aí a Márcia surge com a cadeira, é outra experiência. Então não existe uma Márcia fixa que vai coemergir com os vários fenômenos, como se a Márcia existisse separada, mas que ela surge com os fenômenos. Cada Márcia que surge a cada instante de experiência é outra Márcia. Isso é muito interessante também, e de novo voltando para a coisa da física quântica, porque uma das grandes descobertas da física quântica foi essa, né, de que quando o observador interfere no experimento, o experimento muda. Então aí o Schrödinger, ele escreveu aquela função de onda famosa, né? Ou seja, ele escreveu a função de onda das probabilidades de manifestação de um fenômeno de uma certa forma. Antes de um fenômeno se manifestar, ele existe enquanto probabilidades, tem uma sopa de probabilidades. Aí, quando aquilo, por algum motivo, colapsa, aquilo vira uma experiência específica. Mas antes da experiência ter colapsado, ela era algo em aberto. Então, por exemplo, a história do paradoxo do gato, né? O gato está dentro de uma caixa, e aí tem todo um experimento que ele montou mesmo, né, teórico, em que dentro da caixa tem um ácido que vai
que pode ser corroído e vai matar o gato, se um elétron lá for emitido e acionar essa armadilha, que vai matar o gato. Então, esse elétron ele depende lá do decaimento de um elemento, de um material radioativo, que pode emitir ou não o elétron. Se ele emitiu o elétron, o gato está morto. Se ele não emitiu o elétron, o gato está vivo. Então, o que acontece assim, antes de você abrir a caixa para ver o que aconteceu, Essa moça tá aqui, vai fazer. tem 50% de chance de o gato estar vivo e 50% de chance do gato estar morto. Então, não há uma realidade já pré-definida antes de você executar o experimento, que seria o ato de abrir a caixa para ver o que aconteceu. Então, essa é uma coisa assim que vem lá da mecânica quântica. Vai depender do karma do gato. Vai depender do karma do gato, de como a experiência foi. Depende de todos os elementos. De novo, a interdependência. Depende de muitos fatores que acabam convergindo numa experiência X ou Y, dependendo de como a experiência é montada. Então, o budismo fala disso o tempo todo. A mecânica quântica redescobriu isso, né, a partir de experimentos científicos do século XX. E aquilo é muito interessante. E a nossa vida toda é probabilística, a nossa vida não é ou não é. Por exemplo, o que vai acontecer comigo no próximo microsegundo? Eu não sei. Posso ter um AVC, morrer aqui na frente de vocês, né? Um ataque cardíaco, ou pode cair uma bomba atômica aqui em cima de nós e sermos pulverizados, ou os deuses descerem aspergindo flores, né, para estudar o Dharma junto com a gente, alguma coisa assim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem probabilidades. Agora, tem tendências. Isso é o karma. O karma não é determinístico. O karma é probabilístico. Ou seja, dependendo das causas e condições que forem reunidas, o karma se manifesta ou não. Por isso que o Buda falou, é muito difícil saber quando que um karma específico vai se concretizar na vida de um ser no futuro. Porque depende das probabilidades envolvidas. Então, se nem Guru Rinpoche não prevê os termas, os descobridores de tesouros, Guru Rinpoche vai dizer, se numa vida futura ele encontrar tal família em tal lugar, com tais condições, ele vai revelar esses tesouros que eu plantei no fluxo mental dele. Então, toda a realidade é isso, é probabilística, tem uma função de onda que vai colapsar, vai convergir para um certo tipo de experiência, dependendo de onde que tua mente estiver. Por isso que a iluminação é possível, porque a realidade não é fixa, a realidade são probabilidades. O Buda é aquele que entendeu, que vê isso, e o Buda consegue passear pelos vários mundos possíveis. Ele entendeu que não há um mundo só, há infinitos mundos em paralelo, dependendo de como que ele posiciona a mente dele. Não há uma realidade. Há infinitas realidades relativas possíveis, dependendo de como a mente coemerge. Então, os yogis descobriram isso antes do Buda já. Os yogis que meditaram longamente, eles desenvolviam poderes paranormais que permitiam, no caso deles, ter experiências com a matéria, né, com a realidade, diferentes dos seres comuns, que não tinham gerado aquela capacidade mental de coemergir de outras formas. Então, isso é muito interessante. A realidade seria toda assim, toda probabilística, né? Deixa eu só fazer por ordem, peraí, deixa eu ler primeiro. Aqui a Luana colocou. Marcelo, posso acreditar de alguma forma o budista, ainda que temporário, é uma verdade eternalista, certo? Ou quando o Buda descreve um caminho, não. O budismo não é eternalista em momento algum, nem no relativo, Luana. O Buda nunca fala sobre a existência dele como algo real, como um princípio final, sabe? O budismo ele é não teísta, ele é não eternalista. O Buda ele nunca vai dizer que o eu existe. Então, assim, o Buda sempre escapou, né, das visões eternalistas desde o início. Nem eternalismo, nem niilismo. O dourado caminho do meio. É uma expressão assim que o Buda usa, né? Peraí, a Mariana Luz escreveu aqui. Ponto ferramenta, o budismo vai te levar depois das conexões kármicas. Peraí, não, budismo baixo. Tá. Sim. Tá. Tudo bem, então é importante entender isso, né? Tá. Aí quem ia perguntar alguma coisa? Regina? Tudo bem? Tudo bem. Não, assim, me ocorreu, você falando
como probabilístico, né? Então, a verdade relativa como uma probabilidade, me ficou assim, a ideia de que, então, ela teria uma relação, você ajeita a coisa, assim, mas uma relação de número, eu, né? Numérica. Tanto, uma relação numérica. E aí, se a gente, estou perguntando assim, né? Se a gente entende a originação interdependente, né? Ou dependente, que ela está o tempo inteiro com todos os elementos se relacionando no sentido de impactando, né? De afetando uns aos outros. Quer dizer, essa relação numérica, ela é como se ela ficasse numa espécie de saída desse conjunto, porque o numérico ele vai ter um caminho, só que o caminho ele o tempo inteiro ele não tá nem provável, porque se a relação ela é o tempo inteiro interdependente de todos os elementos, como um número poderia ser colocado, né, como aparecendo. Eu fico pensando se não haveria, não é bem uma aleatoriedade, não é aleatório, mas a impossibilidade de se ter uma previsão. Que a É, probabilidade ela ainda dá uma condição de sim, previsibilidade. mas isso há, como eu comentei, né? Dependendo das causas e condições, tem uma tendência de um fenômeno colapsar, ou seja, ele surgir de uma certa forma. Então, as curvas de probabilidade, elas têm esses gráficos, né? Em que tem mais probabilidade de algo surgir de uma forma X do que outras formas. Mas ainda assim, tem probabilidades de as coisas não responderem sempre do mesmo jeito. Esse, Esses são os furos na Matrix, vamos dizer assim, né? esse furo é que é o problema. Não, mas é previsto também. Como a realidade é probabilística, pode ter uma probabilidade muito pequena, mas tem uma probabilidade, sim, de que algo surja de um modo inusitado. Aquela coisa do caos, dos fractais. Oi? A previsão meteorológica é um bom exemplo, né? Que é muito complexa, né? Porque envolve variáveis muito grandes assim, mas há tendências, né? E eles erram bastante, né? Mas há uma certa previsibilidade. Agora é aquilo que eles falavam, ó, tem 70% de chance de chover. É um chute, não é um chute, porque tem um modelo matemático que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, e que quando eles vão adicionando mais variáveis, uma leitura melhor das variáveis, aquilo vai ficando com maior tendência de acertar. Mas nunca vai acertar 100%, e sempre vai ter fatores que escapam à minha previsão. É esse o sentido que eu estou querendo pegar. Exato. A linguagem descritiva, Uhum. probabilística, matemática, ela nos dá assim uma visão geral. Por isso que o Buda vai falar uma coisa importante. O Buda vai dizer assim: só um Buda ele consegue prever o karma de um ser senciente. Qualquer outro ser, mesmo o Bodhisattva de 10º Bhumi, ele ainda não é capaz de prever o karma que está se desenrolando na vida de um ser. Porque para enxergar a tendência principal que está ocorrendo, é preciso ter uma mente completamente livre de qualquer pressuposição, uma mente 100% livre. Ela é capaz de olhar o cenário e ver para onde o cenário está andando. Se ainda houver isso aqui de obscurecimentos cognitivos, que é o que acontece nos bodhisattvas até 10º Bhumi, os bodhisattvas eles vão se libertar dos obscurecimentos grosseiros emocionais no primeiro Bhumi. Raiva, medo, desejo, apego, essas coisas grosseiras que a gente passa assim, elas são deixadas para trás já no primeiro Bhumi. Mas aí os bodhisattvas vão do segundo até o 10º Bhumis, se libertando dos obscurecimentos cognitivos. É aí que é o grande trabalho. O caminho, na verdade, budista começa de verdade quando alguém atinge o primeiro Bhumi. Porque daí que vem a mente vai realmente se libertar de todas as predisposições kármicas. Então a mente do Buda é 100% livre. Então ele consegue ver. Mas quando ele vê, ele não é determinístico. Ele vê o que está para acontecer. Mas ele sabe que se as causas e condições se mexerem, aquilo também vai gerar novos resultados. Mas ele tem uma visão mais ampla. O modelo dele
não tem nenhuma pressuposição. Então, ele consegue errar menos, né, do que qualquer outro tipo de modelo. Oi, Glenda. Oi, Marcelo. Nisso da realidade relativa, né, e absoluta, é, porque apesar de ser tudo vazio e luminoso, né, a verdade relativa opera. Então, o Buda, que ele está iluminado, ele vem para esse mundo, ele consegue fazer o que ele quiser aqui nesse mundo, porque ele já entende que tudo Não, mas é vazio e o Buda não é onipotente. Ele nunca falou que ele é onipotente. Não, então, mas assim, eu falo assim, ele não vai conseguir acabar com o mundo porque a gente, né, todo mundo está sustentando esse mundo relativo. Sim. Mas ele pode, é, em relação a ele, por exemplo, ele está aqui, não gostou, some, ou voa, vai para outro lugar, ou vai para outro mundo, ele na mente dele, mas ele não vai conseguir destruir o mundo ou fazer qualquer coisa porque a gente que está sustentando essa verdade relativa, apesar dela ser. Da coemergência do Buda, que repousa no Dharmakaya, o mundo é completamente ilusório, vazio, ele não existe, né, enquanto como os seres acreditam. E como de novo eu comentei, o Buda ele pode ver múltiplas possibilidades de surgimento do mundo em paralelo. Se vocês lembrarem do Sutra de Vimalakirti, no primeiro capítulo, o Shariputra diz para o Buda: o mundo que eu vejo é um mundo cheio de pedras, montanhas, rios, árvores. É um mundo perigoso, a gente pode cair, pode se machucar. E aí o Buda diz assim: sim, isso porque você não purificou tua mente completamente. Eu vou te mostrar agora o mundo que eu vejo. Aí o Buda toca, né, com o pé o chão e ele manifesta a visão de terra pura, como ele vê aquilo. Ou seja, o Buda ele não tem uma única visão sobre o mundo, ele pode ter todas as probabilidades, ou seja, todas as variantes que poderiam surgir de mundo, ele pode acessar. Então ele não está de verdade em nenhuma delas. Então, ele entendeu que todas elas são virtuais. Mas para nós isso certamente não é assim ainda. Mas assim, que ponto você queria chegar? Não, é que eu fico pensando, né, assim, nessas coisas, né, para ver onde. É, Não, eu, eu queria saber, assim, porque eu sei que ele não pode influenciar, porque de qualquer forma a gente está sustentando esse mundo aqui, né? Então ele poderia passear por aqui, olhar dessas várias formas como você está falando, ficar ou não ficar se ele quiser, porque ele poderia ir para outro mundo. E aí ele não poderia, ele mesmo, de certa forma, também interferir aqui, Mas é, ele interfere. porque a gente está sustentando alguma coisa ainda. Apesar de ser vazio e luminoso, ela vai, para a gente ainda ela é real. A única coisa que o Buda pode fazer pelos seres sencientes é mostrar para eles como libertarem suas mentes, assim como ele fez. Agora, por exemplo, quando eu falo, um Buda pode ter incontáveis emanações que se manifestam em reinos diferentes. O que isso está querendo dizer? Exatamente isso que eu estava falando, que um Buda pode estar se manifestando em infinitos universos paralelos ao mesmo tempo. Porque ele não tem mais uma mente pontual, uma mente localizável. Então, quando o Buda fala em 1 bilhão de universos, ele não fala nesse sentido assim, nossa, então temos mais galáxias, nebulosas, outros Big Bangs. Isso não é o ponto do Buda. O Buda, quando ele fala em bilhões de universos, ele está descrevendo o fato de que a mente livre, ela vê todos os mundos que os seres podem criar a partir dos seus karmas. Ou seja, os mundos paralelos, multiversos, mas é isso mesmo. A gente hoje em dia, claro, chega até, né, vamos dizer, na indústria do entretenimento, a noção de multiverso, mas isso tá também são teses, né, que surgiram com a física, com a mecânica quântica. Acho que é o Rupert Everett que publicou isso, a noção de múltiplos mundos, daí da década de 50, 60 já. Os físicos teóricos já falam disso há muito tempo, né? E equacionam isso, não é assim uma coisa assim, é uma ideia, não, eles vão concluindo a partir das observações anteriores, né, do comportamento, né, unindo, né, a mecânica quântica com a teoria da relatividade do Einstein, você vai concluindo que tem outras possibilidades, sim, que estão previstas na teoria, que ainda a gente não tem condição de medir ou experimentar, mas basicamente tudo que o Einstein e a mecânica quântica previram lá no início do século tem encontrado respostas assim práticas, né, assim com as medições astronômicas.
É muito interessante. Ou seja, isso de novo, mas ainda assim é uma forma de ver. É uma das formas possíveis de ver. A única forma de ver de forma livre é a que o Buda encontrou, de libertar a mente totalmente das predisposições. Enquanto eu tiver predisposições do tipo assim, Deus existe, Deus não existe, coisas desse tipo, por exemplo, Einstein tinha um problema com a mecânica quântica. Ele nunca aceitou bem a mecânica quântica até a morte. Pelo menos é o que se fala, né? Então ele criticava a visão do Niels Bohr, essa visão probabilística da realidade. Ele dizia, não, está faltando alguma coisa para fechar isso tudo. Ele tem aquela frase famosa, né? Deus não joga dados, né, com o universo, né? Mas é isso, ele pressupõe que existe um Deus, ele pressupõe que existe um universo, então ele tem predisposições para falar sobre aquilo. E o Buda, ele foi ao ponto de se libertar de todas as predisposições, inclusive de que havia Brahma, de que havia o mundo que ele habitava, de que ele existia, de que a mente dele existia, ele questionou tudo. Então ele foi até o ponto zero, o ponto anterior à dualidade, o ponto anterior ao surgimento, né, dos infinitos mundos, das infinitas possibilidades de construção de mundo, né? Então isso é muito interessante. Então a gente usa disso o tempo todo, a gente está construindo mundos o tempo todo. As nossos pensamentos, escolhas, emoções, a gente está construindo realidades. A gente sabe que a gente consegue interferir na nossa realidade. A gente já fez isso inúmeras vezes, segue interferindo. Tem fatores que a gente diz, não, mas está fora do meu controle. Mas ainda assim, eu não sei dizer, porque aquilo que você está experimentando, né, depende da tua posição de mente. Se mudou um pouquinho a tua posição de mente, você já está experimentando outra coisa. Não é a mesma coisa. Ah, mas o sofá não deixou de ser azul, segue sendo azul. Aí você tem um aparelho sensorial específico por ter renascido como ser humano. Então tem um karma muito já pré-condicionado, sim, para renascer nesse tipo de corpo, que tem esse certo tipo de experiências. Agora, os yogis que foram além, né, assim, da operação da mente a partir dos sentidos, eles escrevem claramente, assim, tem descrições de samadhis em que, focando tudo como amarelo, eu faço tudo virar amarelo e sustento isso. Focando tudo como azul, eu faço tudo virar azul. Focando tudo como terra, eu faço tudo virar elemento terra. Está descrito assim detalhadamente. Então, assim, a mente, ela constrói a experiência de realidade. Não é que a mente exista também por si só. De novo, esse é o erro da visão Chittamatra, né, em que ela, de alguma forma, ainda se apegou à existência de algum conceito de mente, enquanto se fosse, como se fosse a pedra básica da realidade. Então, na filosofia Madhyamaka, inclusive, a mente é vista como vazia. Ah, mas a natureza primordial, a natureza de Buda, ela não é a verdade última? Ela é, mas isso é só um rótulo para descrever o inominável, o indescritível, Inconcebível. inconcebível. A gente usa de um rótulo, e no momento em que eu rotulo a natureza búdica, então tá, agora eu entendi, então no final da história o que sobra é a natureza búdica. É, não é, mas é. Esse terceiro então a natureza búdica é real. Também não. É como o Sutra do Coração vai falar, né? Nem sabedoria, nem realização e nem não realização. Então, a sabedoria, o estado de Buda também não é. Então, é interessante, a mente 100% livre. A gente poderia dizer, então isso é o que é. Mas quando eu digo isso é o que é apenas uma forma de falar sobre isso, não é que isso seja, né, dessa forma. Então, a sabedoria da igualdade, ela vai nesse nível que a gente está conversando aqui. Vai a um nível assim de tudo é igual, no sentido de que tudo surge de modo interdependente, coemergente. Não há uma diferenciação real entre os fenômenos. É na coemergência do observador que o observador vai diferenciando os fenômenos. Né? Vermelho, azul, grande, pequeno, bonito, feio. A gente vai rotulando e criando as coisas a partir da nossa estrutura kármica. A própria luz, né? Onde é que está a luz? Quando você começa a pensar em luz. Nem você está vendo um sofá, sei lá, azulado. Mas você está enxergando raios de luz atravessarem o espaço, raios azuis saindo do objeto e entrando no meu olho?
Não está acontecendo. Mas não é assim que a gente explica como é que o fenômeno da visão se dá. Ah, não, a luz incide sobre o objeto, a gente capta aquele fenômeno e constrói, né? Constrói uma visão de objeto lá dentro de uma região do cérebro que ninguém sabe direito como funciona. Então é bem complexa a experiência de realidade. Ela está ocorrendo o tempo todo na minha mente. E como eu já sei que eu consigo mudar a minha mente, porque eu já mudei minha mente inúmeras vezes, poderia imaginar, bom, em pequena escala eu consigo mudar a minha percepção e experiência das coisas. Será que numa escala última eu não conseguiria mudar completamente o mundo que eu experimento? Que é o que o Buda descobriu. Mas, de novo, ele muda o dele, não quer dizer que os outros seres sencientes se iluminem junto. Então, aí ele conversa com seres dentro dos seus mundos limitados, dentro das suas visões estreitas, ou seja, estreita no sentido de que os seres focaram aspectos específicos da realidade, ou seja, fizeram o colapso da função de onda, né? Fizeram a realidade convergir para um tipo de experiência, e aí operam naquela visão fixada. Eles deixam de ver o espectro infinito de outras possibilidades, porque escolheram, né, se fixar a bolhas. Então, essa descrição da realidade como bolhas é maravilhosa. Uma bolha é bem isso, né? Uma bolha, daqui a pouco, ela, pô, né? Ela explode e aí vem outra bolha, e a gente tem uma metralhadora de bolhas, né? A nossa mente fica metralhando bolhas em todas as direções. Aquela número de bola de criança. Isso. Afinal de contas, nós somos todos uns bolhas, né? Naturalmente. Os bolhas, né? Descrição, né, dos habitantes do Sansara. Mas daí é muito interessante começar a ver. Sim, eu quando sento para meditar, por exemplo, eu tento isolar a minha mente um pouquinho dessa construção constante de fenômenos que eu considero pré-definidos. Então, Shamatha me ajuda. A Shamatha me dá a ferramenta para começar a isolar os fenômenos. Parar numa direção. Se eu não tiver Shamatha, um pouco que seja, eu não tenho como direcionar a minha mente para ver outras coisas, porque minha mente está lá, aleatória, né? Pulando para lá e para cá. Porque a mente é livre. Então, ela opera com liberdade, mas aí eu não tenho muito controle sobre essa operação livre, ela fica meio caótica. E ela entra numa bolha e fica vivendo aquela bolha, daqui a pouco vai para outra bolha, fica vivendo outra bolha, e vai manifestando a liberdade, mas sem perceber que é livre. Então, Shamatha me dá a capacidade de isolar os fenômenos, olhar para um copo enquanto copo, parar. E Prajnaparamita me dá o raciocínio, a lucidez para atravessar a fixação que eu tenho ao copo como copo. E aí vou recuperando a liberdade. Uma liberdade que, na verdade, nunca foi perdida de verdade. Não tem como perder a liberdade. Mas, ainda assim, a gente acredita que perdeu, né? Então, a liberdade tem a capacidade de criar uma expressão de mente que acha que está presa. De novo, são grades virtuais de uma prisão virtual, né? Tem o exemplo da garrafa no oceano, que é mais ou menos. Não é tão bom assim. Ele dá uma sensação, às vezes, né, de que eu vou retornar para o oceano, que seria, o Dharmakaya é minha mãe, mãe Dharmata, minha fonte básica. Então, pode surgir de novo um raciocínio de que, ainda assim, então tem uma realidade última, definida, que seria o grande campo cósmico, primordial, fundamental, alguma coisa, vai dando nomes para isso, né? E a gente cai de novo no eternalismo. Então, que diferença faz chamar de Deus ou de grande campo cósmico primordial, né? Então, o eternalismo é sempre a tendência que a gente tem de cair de novo numa explicação simplista da realidade para eu ter um referencial seguro. Encontrei onde me agarrar de novo. Ai, que bom. Porque é isso, o grande dilema, assim, a angústia existencial da mente é a busca por algum referencial fixo. É o que a gente faz o tempo todo na vida, tentando se agarrar em alguma coisa, só que a gente fica se agarrando em arco-íris. E aí a gente tropeça e cai e não encontra nada fixo. Então, a ideia de que Deus existe, ou a ideia de que o Buda existe, a ideia de que tem algum lugar bom para onde eu vou voltar, é uma ideia que dá uma segurança, dá um conforto, dá uma sensação, então tá bom, tá ruim aqui, tá uma porcaria essa minha existência, mas eu estou voltando para casa. ET, minha casa, né? Aquela coisa assim, né? A gente busca por essa segurança.
Agora, o Buda ele vai puxar o nosso tapete completamente. Ele vai tirar, ele vai destruir a mente que precisa estar segura. Mas a ideia de iluminação, eu acho que é uma, É né? isso? É uma vertente, não, de segurança também. Você pode usar essa ideia de um dia eu me ilumino, entende? Sim. Como sendo essa garantia. Mas a mente iluminada é a mente que destrói a mente que precisa de Tem que segurança. saber bem disso. Eu acho que, Pode de pode projetar. de alguma forma, né, investindo nessa. A iluminação não existe. O Buda falou no Sobre o É. Coração, não há sabedoria nem realização, e não há realização real, não existe uma iluminação real do Buda. O Buda não é um ser real. Então, o Buda nos liberta de qualquer tipo de fixação e de necessidade de segurança. E é isso que é verdadeira liberdade, é planar livre e desimpedido, né, pelo samsara todo. Não importa se eu pegue fogo, se eu me choque, nada disso abala a mente do Buda, porque ele viu que nada é real. Então, esse é um raciocínio bem interessante, assim, né? Só que no caminho gradual, a gente vai construindo essa visão progressivamente, né? A gente vai se libertando dos... Primeiro, a gente constrói referenciais melhores, a identidade do Bodhisattva, a gente vai cultivar todas as qualidades virtuosas, vai cuidar da verdade relativa, como a gente falou antes, mas, em paralelo, eu estou praticando a verdade absoluta até o ponto em que minha mente se liberte completamente dos referenciais. E aí, um ser que se libertou completamente dos referenciais, ele só tem lucidez. Aquela mente que só tem lucidez, olha para aqueles que não têm lucidez e naturalmente tem interesse e compaixão. Que vê para aqueles, gente, acorda, é bobagem, não precisa sofrer, por que você está sofrendo? Você nem existe. Você é um experimento luminoso que acha que existe, está sofrendo por quê? Então o Buda ele tenta apontar, né, o caminho de saída, porque a lucidez, ela tenta gerar lucidez em todas as direções. Não é que o Buda tem alguma missão de algum tipo religiosa. Não, aquilo é pura, né, a expressão natural da sabedoria é tentar iluminar as regiões que não têm sabedoria. É isso que o Buda faz o tempo todo, e os bodhisattvas também. Então é isso. A Luana coloca, né, a fé é uma necessidade de segurança. A fé no budismo, não, porque a fé no budismo ela é baseada na compreensão. Tem um livro da Lama Elizabeth Matis Namgyel, né, que é bem isso, fé baseada na razão. Não sei se o título é exatamente esse, fé... Hã? A lógica da fé, isso. Fé baseada na razão, o Dalai Lama, que tem lá Caminho do Meio, a fé baseada na razão. Então, a fé, lógica da fé, vale a pena estudar esse livro dela, muito bom. Ou seja, a fé, ela brota pela compreensão. Sim, isso funciona assim, então eu vou confiar nisso. Mas a fé nunca é estimulada como uma fé cega, no sentido assim de, olha, o Buda falou, portanto se entregue e não contemple isso, não raciocine. Isso não funciona, porque o Buda ele aponta a realidade, mas eu tenho que ver. Não adianta apenas eu ter fé na fala do Buda. Então a fé, ela é útil. Que é a diferença entre fé e crença, né? Porque não dá para ter crença. Aí é uma questão de semântica, Mas porque... ele fala de confiança, né? Parece que essa palavra Aham, tibetano, que a gente às vezes traduz como fé, Exatamente. talvez confiança seja uma aham, palavra eu melhor. acho que tudo um não- é verdade. Parece uma coisa externa, né? Que vem de fora. A palavra fé, ela está tão popularizada, tem que ter fé, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A gente pegou a palavra fé e usa ela assim de uma forma completamente sem análise nenhuma sobre o que ela significa de verdade, né? Lá em sânscrito, a gente tem a palavra shraddha, é o termo lá em sânscrito, que é o que é traduzido como fé. E aí o conceito não tem nada a ver com essa ideia de assim acreditar cegamente em algo. Não. Mas é que isso é mais crença, na minha opinião. Exatamente, não tem palavras adequadas, mesmo confiança também, né? Talvez um termo melhor. Tanto é o que está usado no Sutra do Coração. Uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na prajna paramita. É verdade. É uma palavra, mas também toda palavra vai ter problemas. Toda palavra é dualista, portanto, tem problemas, mas é melhor. Então, a fé, o Buda ele fala para o Ananda, Ananda, afunda a sua mente com a fé. Sem fé não é possível realizar o caminho. Mas quando ele fala isso para o Ananda, ele não está dizendo para o Ananda, acredite cegamente em tudo que eu estou dizendo. É assim, Ananda,
Funda sua mente com a fé, é assim, experimente, veja que é e não duvide mais. Ou seja, depois que você viu, analisou e viu que é, não tem que ficar analisando de novo. Isso é muito interessante. Isso é um ponto importante. A fé é isso. Depois que você testou, viu que é, acabou a dúvida. Não tem mais dúvida sobre aquilo. Seria uma fé que é uma certeza. É uma certeza de que aquilo é daquele jeito. Então, isso é um obstáculo, inclusive, no caminho, em que, especialmente a linhagem Nyingma, às vezes vai criticar algumas outras linhagens do budismo tibetano, que não querem largar da análise até o final. Ou seja, a análise dos fenômenos, a busca da compreensão da vacuidade, depois de compreendido, já compreendeu. Cele as aparências com a vacuidade. Cele a vacuidade com as aparências. Selar, lembram, né, Tesouros do Pico do Junípero, tá na nossa sadhana diariamente, o Lama lê, né, esse trecho. É assim, cele, não questione mais, você já viu. Não tem por que seguir analisando uma coisa que você já viu. Esse assim, é um hábito da mente de seguir achando que tem que raciocinar sobre algo. A visão direta é a visão direta. Você para, você apenas experimenta as coisas de forma direta, sem precisar usar a sexta consciência, a mente racional, para analisar aquilo de novo. Então, na meditação sobre a vacuidade, lembra que a gente, no nosso roteiro de 8 pontos, a gente analisa, 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 mas de repente tem uma abertura que você vê que aquilo não é a mesma. Lembra que eu falo várias vezes? Aí para, fica em silêncio, não pensa naquela hora, apenas experimenta aquilo. Tenta ampliar o tempo que você fica nessa experiência de ver que aquilo não é aquilo. Em silêncio. Tua mente está vendo a vacuidade do fenômeno, não tem que ficar pensando sobre a vacuidade. Pensar sobre a vacuidade é um caminho para chegar ao ponto de ver. Uma vez que você viu, por que você vai voltar a pensar? Isso é um obstáculo. Importante lembrar isso. E Cecília? Oi, Marcelo, eu fiquei pensando quando estava falando. Tá dando para me ouvir? Pode Tá falar. me ouvindo? A minha dúvida ficou isso que você falou assim, bom, depois de ver alguma coisa, né, de ter essa compreensão, essa realização, não tem necessidade de voltar a analisar, mas no caminho a gente vê e esquece, né? Sim. Então, eu não sei, porque a gente não viu completamente ainda, né? Porque eu sinto que às vezes tu tem, tipo, um insight, aí depois, né, acontece certas coisas na tua vida, tu já tá perturbado, e aí deixa de enxergar. Então, eu sinto que ainda precisa ficar Por isso que tem, reanalisando. por isso que tem o caminho, tem as instruções, a gente retorna, 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 retorna até realizar aquilo. E não basta um insight, um lampejo. A gente precisa da estabilização da realização. Hoje mesmo eu vi no Instagram um vídeo da Jetsuma, né, falando, a Jetsuma, aquele jeito britânico dela, né, super direta, ela ter um vislumbre, um insight da mente iluminada é fácil. Agora eu quero ver estabilizar isso. Esse é o ponto. Por isso que a gente volta para Shamatha. Nunca menosprezem Shamatha enquanto caminho. Fácil para ela, que ficou 12 anos numa caverna, né? Facinho, foi moleza para ela ficar os 12 anos lá na caverna, né? Então ela está dando a dica, né? Assim, então é isso, gente. Assim, porque às vezes as pessoas têm algum insight, alguma coisa, e já viram gurus, viram mestres e mestras que saem por aí, né, liderando grupos. Isso é um perigo, né? Porque a pessoa teve, às vezes, uma experiência genuína, uma abertura, não quer dizer que ela tenha estabilidade daquela realização, né? E aí ela se torna um ser comum em vários momentos, faz besteira, como todo mundo, né? Aquilo vai gerando um pouco de problema, assim, né? Tem essas questões, né? Aí a Luana também coloca, eu tenho fé em Guru Rinpoche. Como você explica essa fé no Guru, na visão budista? Guru Rinpoche é a mente iluminada. A mente iluminada, eu confio nela ou não confio? Se eu não tivesse encontrado Lama Santen, Dalai Lama, pessoas que para mim expressam, se não 100%, já tem um brilho daquilo assim que eu vi e olhei ao longo do tempo, aquela clareza e lucidez, para mim só saber que Guru Rinpoche manifestou isso não seria o suficiente. Tem que ter gente viva manifestando aquilo, no meu entender. Senão seria uma tradição morta, não seria uma tradição viva. Então, para mim, quando eu vi algumas pessoas assim, de alguma forma, mais lúcidas do que o normal, da média dos seres, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que, pelo jeito, leva para esse tipo de manifestação, né, de
em meio ao mundo, de clareza sobre as coisas. Então, aí, para mim, a fé em Guru Rinpoche está atrelada ao fato de que tem outras mentes lúcidas operando em meio ao mundo. Então, se tem seres em corpo humano operando com lucidez, como é que não tem seres sutis com lucidez? Só porque eu não vejo? Não faz o menor sentido. Então, tem inúmeros bodhisattvas, budas em todas as direções, incontáveis. E Guru Rinpoche é um deles. Então, a fé em Guru Rinpoche faz sentido, pelo simples fato de que a mente búdica ela é algo experimentável, experienciável. Pode? É, pode. Mas às vezes pode ser uma fé, isso é um problema também no caminho. Eu li várias biografias de mestres em que eles tinham, assim, atendentes e seguidores que tinham uma fé total naquele mestre ou mestra, porque tinha uma conexão kármica de outras vidas, mas não praticavam, não estudavam, eles não entendiam o que o mestre estava passando. Eles ficavam grudados na energia do mestre, que é como uma lâmpada, né, para as mariposas, mas não praticavam. E aquilo não vai funcionar. O mestre vai morrer e eles não vão se iluminar. Eles têm que praticar também. Então é o que aconteceu com Ananda. O Ananda, enquanto o Buda estava vivo, ele estava colado no Buda. Mas ele não praticava o suficiente, pelo menos, os ensinamentos do Buda. Ele tinha dúvidas ainda, né? E aí só depois que o Buda morreu que ele conseguiu, né, se libertar completamente. Então isso é interessante, né? A gente tem que copiar a mente do mestre, não apenas assim venerar, né, ter uma devoção. Mas é coisa, o Guru Rinpoche, eu tenho que copiar a mente dele. Eu tenho que me visualizar como o Guru Rinpoche, que é a prática de chuva de bênçãos, que a gente faz de manhã. Não é para eu só pedir para o Guru. Não, né? O Guru se dissolve em luz, que se dissolve em mim, e eu repouso na mesma mente do Guru. Esse é o final da prática. É isso que a gente está buscando. Então, o Guru Rinpoche, o Buda são apenas, né, dedos que apontam para a Lua, para mim. Né? São métodos. Muito bem, então hoje vimos a sabedoria da igualdade em alguns aspectos, né? Então estamos seguindo, revisando as 5 sabedorias. Esse bolo está cheirando muito. O bolo está cheirando muito, então tem aqui um ultimato para terminar o estudo nesse momento. Né? Na nossa coemergência, na nossa estreita visão aqui kármica, né? O bolo existe. O que é o bolo? Tem um bolo. O que é o bolo? Bolo de vacuidade. É no relativo. Conta para nós. Né? Delícia. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho son ren lo che zam leng sa sun cha par dro ju chok son nang ba dam medra do sung le show. Boa noite. Tchau, pessoal. Dá pra ver. Ah, tá ali. Essa virtualidade, a gente se perde. Onde que eu tô mesmo? Tchau, Marcelo. Tchau. Beijo todo mundo aí. Beijo, querida. Tchau, queridos.